trecho da fala da ministra Carmen Lúcia. Caso ela vote pela condenação, haverá maioria pela condenação, não é, Dani? Mas, é claro, teremos que esperar o final do julgamento com o último ministro votar pela condenação ou não, para a gente saber exatamente, né, o desfecho desse julgamento. Uma boa tarde para você. Ela já iniciou indicando, né, para qual o caminho que vai adotar. A ministra Carmen Lúcia é uma ministra muito coerente, né, principalmente com sua própria jurisprudência. Ela respeita o colegiado e muitas vezes se dobra, né, a uma maioria na qual ficou vencida, mas registrando que entende minoritariamente vencida de tal forma. A ministra já inicia dizendo que trata-se de um grupo que tentou semear a ditadura no Brasil, né, que ela trata ali como semear uma flor, se é que ditadura é dessa natureza. Então, muito boa tarde para você que está aqui com a gente, boa tarde Sarza, boa tarde Maerovic, boa tarde Couto, Timaço do meu lado. Bom, o Maerovic já deu aí a aula de direito, eu quero tratar de alguns aspectos da fala do ministro Luiz Fux que são absolutamente curiosos. Lembrando, né? Em bom português, para quem entende, o ministro Luiz Fux passou um recibo registrado em cartório, autenticado e em 3 vias. Do quê? Das críticas que recebeu dos colegas por conta do voto que proferiu, do cavalo de pau que proferiu em seu voto, depois de condenar mais de 400 pessoas, né? Como disse o ministro do Supremo, 400 bagrinhos, ou seja, pessoas comuns sem cargo, e anistiar, tirar, eximir de qualquer participação aquele que é apontado como líder de uma organização criminosa que tentou abalar a democracia e as instituições, notadamente o judiciário, a qual Fux pertence, né, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, Fux condenou mais de 400 pessoas e deu um cavalo de pau ao julgar o núcleo central da trama golpista. E aí o ministro vem de novo fazendo, como eu citei aqui o recibo, porque ele abre o voto dele tentando explicar o que aconteceu, dizendo que o magistrado não pode ter compromisso com o erro, que se percebeu o erro com o passar do tempo, que o ideal é que ele corrija. Meu gatinho quis aparecer aqui, perdão. Que o ideal é que o juiz corrija, que ele citou 2 juristas. Professor Maerovic, o senhor ouviu essa parte? Eu quero o rostinho dele aqui. Ele lembra que citou 2 juristas conhecidos, um italiano, né? E um outro jurista que ele não lembrou o nome, então eu vou deixar aqui. E que a imprensa foi ouvi-los. E que ele ficou espantado, porque os juristas, quando ouvidos pela imprensa, disseram que a tese que o Fux estava defendendo, usando o pensamento deles, o escrito deles, não tinha absolutamente nada a ver com o que eles de fato estavam defendendo em suas teses. E aí o Fux disse, nossa, eu fiquei espantadíssimo que não reconheceram as próprias teses. Ora, poucas coisas podem ser tão evidentes, né, quanto isso. E no fim, eu anotei aqui um trecho que também achei muito bom, né? Ele diz, todos temos a mesma titulação, ou seja, ele e os que ele citou, que são grandes referências do direito constitucional mundial, né? Todos somos professores, todos somos catedráticos. Então, assim, Luiz Fux vem com esse grande arrazoado para tentar reagir às críticas que sofreu, volta a repisar teses há muito vencidas, não na primeira turma, mas no plenário do Supremo Tribunal Federal. A esse grupo ele diz, essas pessoas elas não têm foro de prerrogativa de função. O que é isso? Não tem deputado, não tem senador, por que elas estão sendo julgadas aqui no Supremo? Ora, outras 400 foram julgadas por ele no Supremo, também sem foro de prerrogativa de função. Mas por quê? Porque o Supremo decidiu que havia uma conexão direta entre aqueles que tinham sim foro de prerrogativa e aqueles que agiram como ponta de lança. E esses estão diretamente conectados na denúncia ao grupo principal. Tanto que há mensagens entre o Ailton Barros e o general Braga Neto, para ficar em um exemplo. Quem decidiu isso? O plenário do Supremo Tribunal Federal. Não é uma tese de um ministro, é uma tese do plenário. E ciente de que é uma tese do plenário, que ele integra, o ministro volta a esse assunto. Internamente, o ambiente é o mesmo do primeiro julgamento, os ministros não estão escondendo o pouco caso, digamos assim, e a pouca estima pela tese que está sendo exarada de novo pelo ministro Fux. Em pouquíssimos momentos houve
registro dos colegas, né? Mas em um determinado momento o ministro Zanin estava fora do plenário, no outro, ministros chegaram a se levantar para falar um com o outro, enfim. Não tem ninguém fazendo, ninguém fez questão, Diego, de fingir apreço pelo que estava sendo dito ali novamente pelo ministro Luiz Fux, que vai terminar derrotado de novo em 4-1. Você, Couto, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani, professor Maierovitch. Não, inacreditável. Eu não consigo mais entender nada do que esse Fux fala. Ele é o popular voto vencido, né? Só ele está certo, está todo mundo errado. Ele faz uma pose fantástica para falar e tal, e não diz coisa com coisa. Esse negócio de querer comparar Brasil com Venezuela, faça-me o favor. Sabe? Não dá para entender. Além de agora ter retirado o voto que ele tinha dado para corrigir os erros de gramática, deve ter muito erro lá, porque já não foi hoje, já faz mais tempo que ele tirou esse voto para consertar. Mostra que ele está completamente perdido. Ele não sabe mais o que fazer. Ele está isolado. Esse negócio que você falou na abertura do jornal, Diego, que ele pediu para sair da turma, mudar de turma, é o fim da picada. É a mesma coisa que o cara que pega a bola, sai do jogo e leva embora a bola. Ele está na cara que ele está querendo melar todo o processo. Esse é o objetivo dele, melar o processo inteiro para liberar os golpistas liderados por Jair Bolsonaro. É só isso que ele quer. E não vai conseguir. E está na hora, agora o Edson Fachin, o novo presidente do Supremo, tem que tomar uma providência. Sabe? Tem que ver o que está acontecendo com esse juiz. Ele está com problemas, como disse o Dr. Walter. Sabe? Não é normal a atitude dele, as palavras dele, não combinam com o juiz da Suprema Corte. Ao tentar explicar o outro voto que ele deu de 13 horas, ele só se atrapalha cada vez mais. Ele não tem razão lógica, não tem razão jurídica para nada do que ele está fazendo. Você vê o jeito dele falar, ele fica olhando para o que acontece. Eu nunca vi isso no Supremo Tribunal Federal e olha que eu acompanho isso há muitos anos. E se ele não devolver o voto dele, como é que fica? Agora, ele não tem prazo para devolver o voto. Ele deve ter muito erro. Tem prazo, ele vai sim. levar. Tem prazo. Tem prazo? Eu falo, tem prazo, 20 dias. Couto. Se ele não devolver no prazo, é feita uma publicação com base nos registros, nas gravações do próprio Supremo. Mas assim mesmo, são de 20 a 30 dias, o prazo, a Dani falou 20, eu não me lembro. Então, veja, mais 20 dias, são 20 dias. Aí tem todo um trabalho para se transcrever o que foi gravado. Depois disso tem embargos de declaração. Então, vai prorrogando aí o tempo, o tempo vai correndo e, evidentemente, o Bolsonaro vai ganhando esse tempo, né, esse oxigênio antes da expedição de mandado de prisão. É um tempo, evidentemente, que o Bolsonaro vai usar para mostrar que a saúde está abalada, aquele jogo de sempre e de vários que a gente já assistiu com Maluf, Collor, Zambelli. Então, vou aproveitar, professor, trazer aqui algumas informações. O Couto adiantou para a gente, Dani, sobre o pedido de mudança de turma. Vou aqui trazer as informações, a Dani comenta e traz os registros, as apurações dela logo na sequência, porque o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pediu para mudar de turma, né? Ele pediu para sair da primeira turma e passar a integrar, ser transferido para a segunda turma do STF. O movimento, se autorizado, deve tirar Fux nas próximas horas do julgamento da trama golpista. Dani? Veja, Sarza, eu só quero externar aqui para onde, né, o ministro Luiz Fux está pedindo para se mudar, né? O ministro Luiz Roberto Barroso era integrante da segunda turma, né? Voltaria para a turma, decidiu se aposentar, há, portanto, uma vaga na segunda turma. O ministro Luiz Fux, indo para lá, herda os processos de Barroso na segunda turma e se soma aos integrantes, atuais integrantes da segunda turma, que são o ministro Gilmar Mendes,
o ministro Dias Toffoli, o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Indo para a segunda turma, mantendo a nova linha, digamos assim, de atuação, o ministro Luiz Fux pode ganhar a companhia dos 2 integrantes do Supremo indicados pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Porém, ele também ganhará a companhia do ministro Gilmar Mendes, o decano da corte. Ministro Gilmar Mendes, que disse na semana passada que Fux deveria fazer terapia, porque era mal resolvido com a Lava Jato, e que Fux deveria também tomar ali, digamos, assumir as posições. Fux ficou muito agastado, relato feito pela colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, e chegou a dizer que o fazia porque o ministro Gilmar Mendes falava muito mal dele em todos os lugares. O que o ministro Gilmar Mendes respondeu: falo mesmo, mas eu falo de público o que os outros falam em privado. Pelas costas, né?